Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui em nosso canal também é muito importante, também deixar o seu comentário aqui embaixo. Dani, a gente vai se expressa hoje aqui para quem está nos assistindo, já falar que hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? Igual como eu falo, a gente normalmente escolhe três assuntos, três temas que aconteceu na semana em Israel, mas essa edição do Expresso vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai focar e se aprofundar um pouco nesse acordo de libertação dos reféns. Acredito que todo mundo que nos assiste aqui já sabe desse acordo. Noticiamos aqui no IB, nossos colaboradores também, a Dani fez alguns vídeos, tá aqui no YouTube, lá no Instagram também, João Miragaia, a Karina também comentou um pouco sobre esse acordo. E hoje a gente pretende, nessa edição do Expresso, se aprofundar nesse acordo, saber um pouquinho como que a sociedade israelense está recebendo esse acordo, como que está repercutindo aí. E é isso, né, Dani? 469 dias, praticamente, aí depois do 7 de outubro. Essa semana foi assinado, né, o acordo de libertação dos reféns, ao que tudo indica, levará à libertação de 33 dos 98 reféns israelenses e estrangeiros que estão no cativeiro em Gaza desde 7 de outubro. E aí eu queria saber, Dani, como que é esse acordo, se é um acordo de cessar-fogo, como uma parte da mídia está noticiando, e saber também o clima aí em Israel, como que os israelenses estão recebendo esse acordo. Pois é, né? A gente nem acredita que a gente está falando sobre isso, né? São muitas emoções, né? Porque, né, como já diria Roberto Carlos, né? É, 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 um, é uma mistura de êxtase em poder ver esses reféns de volta, alguns deles, né? Como você falou, 33 dos 98, mas também muita preocupação e muita tristeza, porque a gente sabe que alguns desses reféns, principalmente os que não vão sair, mas desses 33 também, a expectativa é que pelo menos 8 ou 9 voltem em caixões. Então, e as famílias não sabem exatamente quem. Alguns com certeza, mas outros não têm certeza. Então, e faz parte, né, do terror psicológico do Hamas não avisar quem está vivo e quem está morto. Não é a primeira vez que o Hamas faz isso, que o Hezbollah fez isso também várias vezes com Israel, de fazer um acordo de troca de prisioneiros, ou troca, né, de sequestrados por presos, né? E não falar quem está vivo e quem está morto. As famílias ficam lá esperando os seus entes queridos voltarem para ver caixões voltando. Quer dizer, a preocupação é tão grande que a alegria fica quase em segundo lugar nesse momento. Tá? Só para dar um quadro geral, no dia 7 de outubro de 2023, foram sequestrados 251 israelenses e estrangeiros. Em novembro de 2023, quer dizer, um mês e meio depois, houve um acordo que o Hamas devolveu 84 reféns israelenses e 24 reféns estrangeiros, e aí sobraram 143. Alguns foram libertados também, na verdade, tinham sido libertados antes de novembro, teve 2 americanas que foram libertadas, teve alguns que foram libertados até o fim do ano, e alguns corpos que foram resgatados, né? Então, e aí o número baixou para 134. Ficou um tempão 134, a gente falou 134 durante um tempão. E aí teve alguns que foram libertados pelo exército, alguns corpos que foram resgatados, e hoje o que a gente tem são 98 reféns vivos ou mortos. Provavelmente metade mortos, com certeza 36 desses 98 estão mortos, e outro terço está vivo e o terceiro terço, né? 30 e tantos, ninguém sabe ninguém tem certeza se está vivo ou está morto, tá? Então você tem aí muito, como eu falei, muitas emoções, porque não é alegria, só alegria, é preocupação com mesmo que, digamos que você seja uma família e você sabe que o refém que vai voltar agora nesse acordo, nessa primeira fase desse acordo, e está vivo, você fica muito feliz, mas aí você fica pensando nas outras famílias
que não estão na lista agora e que seus entes queridos provavelmente estão mortos. Então, ninguém consegue ficar totalmente feliz. Não consegue ficar totalmente feliz. E eu estou falando dos reféns porque a verdade é que aqui, se no mundo está se chamando de acordo de cessar-fogo, aqui o nome desse acordo é Acordo dos Reféns. Acordo de libertação dos reféns. Cessar-fogo fica em segundo plano. Até porque há algum tempo não existe hostilidades tão fortes entre Israel e Hamas, porque Israel meio que destruiu 80% das capacidades paramilitares do Hamas, e ultimamente o Hamas começou de novo a lançar foguete em torno de Gaza, contra Sderot de novo, voltou, e vai voltar. Quem tem a expectativa de que o Hamas sofreu tanto, que morreram tantos palestinos, o Hamas agora... Não, eles vão voltar a atacar Israel. Não, eles não estão nem um pouco interessados com a quantidade de mortos palestinos lá que eles causaram, que o Hamas causou, eles não estão nem um pouco interessados. Eles têm uma ideologia fanática na cabeça que vai muito mais além da vida das pessoas. É uma ideologia fanática que vão lutar contra Israel até eles morrerem ou matarem todo mundo lá. É terrível. Então, as hostilidades mesmo mais fortes já tinham terminado já há algum tempo, há muitos meses. Na verdade, Israel estava sofrendo com os ataques do Hezbollah, e aí teve o cessar-fogo com o Hezbollah. Esse sim foi um cessar-fogo que os israelenses sentiram o fim das hostilidades de bombas e ataques, né? E puderam sair dos bunkers mais, e puderam não precisar ir agora para os quartos protegidos, tipo o bunker, e sair correndo, tal, não sei o quê. Ultimamente, só a gente tem tido que sair correndo para bunker e para quarto protegido, porque os Houthis lá do Iêmen continuam lançando ataques contra Israel, muitas noites, às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, só para acordar Israel inteiro, e eles acordam Israel inteiro, todo mundo sai correndo para bunker às 3 horas da manhã, fizeram isso várias vezes, mas com o Hamas diminuiu essas hostilidades há muitos meses. Então, o cessar-fogo não está sendo sentido no sentido de ataques e bombardeios. O que importa para os israelenses nesse momento, e o motivo desse cessar-fogo, é a volta dos reféns. A volta dos reféns é o motivo que existe esse cessar-fogo. Se não tivesse reféns na faixa de Gaza, primeiro, não teria tido guerra se eles tivessem devolvido os reféns no dia 8 de outubro. Segundo, se Israel tivesse conseguido libertar militarmente ou, enfim, não tivessem mais reféns na faixa de Gaza, Israel talvez, esse governo, né, israelense, talvez estaria indo mais forte, né, fazendo com mais força o seu objetivo principal, que é a destruição do Hamas e a demoção do Hamas do poder, né, a tirada do Hamas do poder. Só que depois de 1 ano e 3 meses, Israel não conseguiu esse objetivo. O Hamas continua, ao contrário do Hezbollah, que realmente foi humilhado totalmente, está fora quase do poder. Não sei quanto tempo vai demorar para eles também restaurarem a força anterior, talvez um pouco menos tempo, um pouco mais de tempo, porque a Síria, né, o governo Bashar al-Assad acabou, então o Irã está com menos facilidade de mandar armamento para o Hezbollah, mas o Hamas não, o Hamas continua no poder, apesar de ter mais ou menos 20 mil combatentes do Hamas que foram mortos, e é provavelmente esse o número de mortos em Gaza, 20 mil, 25 mil, no máximo 30 mil, não é esses números aí que vocês ouvem na imprensa, esses são números do Hamas que são inflados. Dos mortos, 2/3 foram combatentes do Hamas, só que nos últimos meses o Hamas conseguiu aliciar 20 mil jovens, crianças de 16, 17 anos foram aliciados pelo Hamas. Então, o Hamas voltou a ter o mesmo número de combatentes que tinha no 6 de outubro. Morreram 20 mil, alicia mais 20 mil meninos de 16, 17 anos. E o Hamas continua no poder, apesar do seu líder, Yahya Sinwar, ter sido morto. O irmão dele, Muhammad Sinwar, que é pior que o Yahya Sinwar, está agora no poder, na faixa de Gaza, liderando o Hamas. O Hamas continua roubando toda a ajuda humanitária que entra lá dentro e negociando por preços escabrosos a comida que entra e tudo. Quer dizer, o Hamas continua mandando lá, né? Então, não há aqui uma expectativa de um cessar-fogo
de que agora vai ficar tudo bem, agora Israel vai ficar em paz e Gaza vai ficar em paz. Não há nem menor expectativa de que isso aconteça. Quem está comemorando isso não faz ideia do que é essa região. Então, para os israelenses, o que importa nesse momento é trazer de volta esses 98 reféns, principalmente os vivos, mas os mortos também, para que suas famílias possam enterrar seus mortos também, né? Entre os que morreram. Então, a gente tem... Vou falar agora desse acordo. Esse acordo é um acordo que já está sendo negociado já há muitos meses. Inclusive, tem gente que já diz que poderia ter sido assinado já em julho ou maio do ano passado. Ele é mais ou menos o mesmo acordo. Por muitos motivos, principalmente políticos, o governo israelense não quis aprovar ou não fez esforço para aprovar esse acordo em julho ou maio ou julho do ano passado. O Hamas também, não é só culpa do governo israelense. Só que agora, a gente vai falar sobre isso, os motivos de por que agora isso foi resolvido, né? O nó foi desatado. Mas esse acordo é um acordo, então, de 3 fases. Eu queria que você botasse, eu acho que eu mandei para você um slide das 3 fases desse acordo, e a gente vai passar fase a fase. Tá? A primeira fase está em inglês, tá? Mas eu vou traduzir. A primeira fase 33 reféns vão ser devolvidos. Israel queria que fosse só vivos, mas o Hamas conseguiu que vai ser vivos e mortos. O exército israelense vai começar a se retirar de algumas partes da faixa de Gaza, dependendo, né, da continuidade dessa fase, né? Essa fase, inclusive, não sei se está escrito aí, mas essa primeira fase é de 42 dias, então são 42 dias em que 33 reféns vão se retirar, está aí embaixo, né? 42 dias, sendo que Israel, aos pouquinhos, de acordo com o andamento dessa libertação, vai se retirando de alguns lugares, de Jebalia, de Beit Hanun, de alguns lugares no norte da faixa de Gaza, de alguns lugares no centro, por enquanto não se sai ainda daquela estrada Netzarim, que está no centro da faixa de Gaza, ainda não. No fim dos 42 dias, se os 33 tiverem sido... Se correr tudo certo e os 33 dessa primeira fase tiverem sido libertados, aí Israel sairia da maior parte da estrada Filadélfia, que é aquela estrada que fica, na verdade, na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, e que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou tantas vezes que é fundamental, que Israel não pode sair de lá, mas esse é o grande derrota do Netanyahu nesse acordo, é a retirada das tropas israelenses dessa fronteira entre Gaza e o Egito, por onde passa praticamente todo o contrabando de armamentos para o Hezbollah. Israel vai se retirar de lá. Mas parece que há acordo com o Egito para monitorar, tal. Já teve tantos acordos lá com o Egito para monitorar, nunca deu certo, mas, enfim, Israel vai pagar um preço muito alto por esse acordo. E a saída da estrada Filadélfia é um desses preços. Tá? Outro preço que Israel vai pagar dessa primeira fase é a libertação de mais ou menos 1.000 terroristas sentenciados, muitos deles, acho que 200 deles, cumprindo penas como é que chama? Penas de prisão perpétua por terrorismo. Quer dizer, então você tem aí desses 1.000 que vão ser libertados, de acordo, porque assim, existe uma chave da quantidade de libertados, de presos palestinos libertados, de acordo com reféns que vão sendo libertados. São reféns vivos, tem um número específico de presos palestinos, se o refém está morto é menos. Então, tem toda uma negociação aí de quantos reféns israelenses e presos palestinos julgados e condenados. Novamente, não façamos nunca uma comparação e uma equivalência entre pessoas sequestradas de suas camas de pijama e presos palestinos que foram... que cometeram ataques terroristas, mataram pessoas e estão em prisões, né? A gente não pode nunca achar que é a mesma coisa. Então, mais ou menos desses 1.000 presos palestinos, 200 cumprindo prisão perpétua, nomes pesados, nomes com sangue na mão, tá? E que é um preço muito alto que já vai pagar, e há muita discussão aqui dentro sobre se isso, na verdade, acaba fazendo com que daqui a alguns anos a gente vai ter uns novos 7 de outubro,
porque essas pessoas que estão aí, uma quantidade aí pode voltar ao terrorismo né? A gente sempre conta que o Yahya Sinwar, o líder do Hamas que morreu, que Israel matou na faixa de Gaza, foi libertado no acordo do Gilad Shalit, no acordo que libertou o soldado Gilad Shalit em 2011. E o Yahya Sinwar foi um dos libertados e virou o líder do Hamas e cometeu o ataque de 7 de outubro. Ele. Quer dizer, então, você tem aí uma perpetuação da negociação com terroristas. Por isso, algumas pessoas aqui em Israel estão contra esse acordo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Essa é a primeira fase. A primeira fase também, ela contempla que no dia 16 desses 48 dias, no dia 16 vão começar negociações para a segunda fase. E a segunda fase são conversas sobre mais soldados, mais reféns sendo libertados, tá? E mais saídas, aí a troca seria também mais presos palestinos libertados e também mais saídas de tropas israelenses, sendo que o principal dessa segunda fase seria a volta dos moradores palestinos para o norte da faixa de Gaza. A volta de 1 milhão de palestinos que saíram do norte da faixa de Gaza e estão há 1 ano e 3 meses morando em campos de refugiados no centro ou no sul da faixa de Gaza, principalmente, eles voltariam para suas casas, ou o que restou de suas casas, porque muitas partes do norte da faixa de Gaza estão completamente destruídas, e aí vão começar a reconstruir e tal. E a terceira fase seria a soltura de todos os restantes, os restantes, principalmente soldados, ou então talvez mais gente morta, né? Reféns mortos, em troca de saída total dos soldados, apesar de que Israel parece que conseguiu que vai ter um buffer zone de 1 quilômetro dentro da faixa de Gaza, com soldados israelenses, para evitar que não aconteça um 7 de outubro novamente. Quer dizer, vai ter soldados em toda 60 quilômetros da faixa de Gaza, guardando, né, as comunidades da fronteira. E aí também essa terceira fase contemplaria também a reconstrução e dinheiro do Catar, dinheiro da Arábia Saudita, dinheiro não sei de onde, Emirados, para reconstruir a faixa de Gaza. Né? A gente sabe que na última vez que isso aconteceu, das últimas vezes que isso aconteceu, esse dinheiro foi usado para construir túneis subterrâneos para terrorismo. Né? Então, sei lá como é que vai ser esse monitoramento de para onde vai o dinheiro, né? Os Estados Unidos está envolvido aí, Egito está envolvido, enfim. Então, há uma tentativa aqui de tentar monitorar mais, mas a gente sabe que esse monitoramento começa forte no começo, depois de alguns anos ele acaba, e aí o Hamas novamente usa o dinheiro que recebe em vez de investir em educação, em saúde, em reconstrução para o seu povo, usa o dinheiro para se rearmar e criar mais atentados terroristas e fazer túneis subterrâneos. Agora, eu queria que você botasse a lista das pessoas que vão ser... A foto, né? Das pessoas que estão nessa primeira lista. Tá? Essa lista são 33 dessa primeira fase. Né? A gente falou, a primeira fase são 33 dos 98 reféns. E nessa primeira fase, você tem 33, que estão aí, a foto de todos eles. São 7 mulheres e crianças, incluindo as 2 crianças Bibas, que são as ruivinhas, que estão aí no meio, e a mãe, né, a Shiri Bibas. 5 soldadas observadoras, que estão em cima, na parte de cima, na fileira de cima. 5 soldadas jovens de 18, 19 anos, que tinham começado o exército há 2 semanas, 1 mês, e que foram sequestradas e também vão ser das primeiras a ser libertadas, talvez as primeiras, essas 5 observadoras. 9 doentes e feridos, entrando aí, entre eles, o Yarden Bibas, o pai das crianças, do Ariel e do Kfir Bibas, e 10 homens com mais de 50 anos. Os homens com 85 anos e com 50 e tantos anos, 60, 70 anos. E 2 reféns que são reféns do Hamas já há 1 década, que não foram sequestrados no 7 de outubro. São 2 reféns a Vera Mengistu e o Hisham al-Sayed, que são 2, um é um etíope,
israelense, outro é um árabe israelense, que eles entraram por vontade própria na faixa de Gaza, porque ambos têm problemas mentais, e estão sendo mantidos como reféns na faixa de Gaza há 10 anos, mais de 10 anos. Tá? Então, eles também entraram nessa libertação da primeira vez. A gente não sabe se eles estão vivos ou mortos. Não sabe se eles estão vivos ou mortos, esses dois últimos. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, queria que você botasse o vídeo, da mulher de um dos reféns que vai ser libertado, que é um dos mais velhos, né, os mais idosos, desculpa, mais idosos, que é o Keith Siegel, que vai ser libertado, e a mulher dele é Viva Siegel, a filha, né, da Viva e do Keith, que é americano, foi mostrar para a mãe, olha, mãe, o acordo foi firmado, assinado, e a emoção da mãe, né, que também foi sequestrada no dia 7 de outubro, mas foi libertada em novembro, e a emoção dela em saber que vai receber de volta o marido, esperamos que vivo. אמא בואי. אומייגאד. אומייגאד. אמא די לבכות. את רוצה לעשות אולי שיחה לכל המשפחה בקבוצת וואטסאפ? שתוכלו לדבר? רגע מתקשרת. רגע, בואי נעשה לך. איפה שי? איפה שי? יואו. אנחנו בשוק שזה אשכרה קורה. אני שמח לראות כפייה. Essa foi o anúncio, né, do Catar, né, sobre a libertação em Doha, né, que foi onde foi assinado o acordo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais de como é que foi assinado esse acordo. E você tem, então, 30 nomes que vão ser libertados. Vamos ver se quem está vivo e quem está morto, né? E o cessar-fogo, houve uma certa confusão ontem e hoje de quando começaria essa libertação, quando começaria o cessar-fogo e a libertação dos reféns. A princípio seria no domingo, dia 19, é isso? Domingo é dia 19. Um dia antes da posse do Trump, e tem a ver com a posse do Trump, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Só que tem tantas minúcias, e existe uma lei aqui em Israel também que tem que ter pelo menos 48 horas de possibilidade para que o público possa apelar à Suprema Corte se é contra esse acordo, porque esse é um tipo de acordo que vai ser que está sendo negociado e votado pelo Gabinete de Segurança e pelo governo israelense, mas o povo tem direito de reclamar e ir para a Suprema Corte e dizer não concordamos. E tem que ter 48 horas para isso. Então, não daria para ser no domingo, teria que ser na segunda, só que aí, por causa de pressões, provavelmente, do governo americano, para que não caísse no dia da posse do Trump, e sim acontecesse um dia antes, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, tudo foi diminuído, o tempo, então o público vai ter um dia só para apelar à Suprema Corte. Provavelmente a Suprema Corte vai dizer que não lida com esse assunto. Até hoje a Suprema Corte não aceitou nenhum tipo de apelação nesse sentido, dizendo que isso é coisa do governo, o governo foi eleito pelo povo, então a Suprema Corte não se envolve nesse tipo de coisa. Mas pelo menos tem essa coisa democrática do povo poder apelar, né, e poder dizer. Então, por causa disso, está sendo tudo feito muito rápido. Neste momento, o governo já houve a aprovação pelo Gabinete de Segurança, que são 11 pessoas no Gabinete de Segurança. Nesse momento, está tendo a negociação no governo, né? E vai ter... provavelmente vai ser aprovado agora, hoje mesmo, sexta-feira, até entrando o Shabat. E realmente o acordo vai entrar em ação, quer dizer, sair do papel no domingo, às meio-dia e 15, importante, meio-dia e 15, seriam 7h15 da manhã, aí no horário de São Paulo, de Brasília, com a libertação eu não sei, a gente não sabe exatamente quem vai ser libertado primeiro. Como eu falei, são 42 dias, e a libertação desses 33 não é no primeiro dia todo mundo dos 33, não. Vocês acham que é fácil, que o Hamas vai dar esse gostinho para os israelenses ficarem felizes? Não. É libertação a conta gotas. Então, no primeiro dia vão ser 3 ou 5
mulheres, não sei se as observadoras ou as mulheres e crianças, não sei, porque a gente vai receber, na verdade, só amanhã a lista. 24 horas antes a gente vai receber a lista de quem vai ser libertado no dia seguinte. Então, ainda não tem 24 horas, então, para domingo, a gente provavelmente só amanhã de noite vai saber a lista de quem vai ser libertado no domingo. Amanhã, que eu digo sábado, né, dia 18. E aí, então, vai ser a primeira libertação. Só depois de 3 ou 4 dias, vai ter a segunda libertação também de 3 ou 5 pessoas. Vai ter, assim, de 3 em 3 dias, mais ou menos, libertações de 3 em 3 pessoas, mais ou menos por aí, até chegar em 42, com 33 sendo libertados. E aí eu entro, na verdade, a última coisa desse nosso primeiro item, que é como está o clima em Israel. Já falei um pouco sobre isso no começo, mas vocês imaginam 33 pessoas sendo libertadas, você não sabe quem está vivo e quem está morto. Vai ser a conta-gotas, de 3 em 3 dias vão sair 3 ou 4 pessoas, sei lá quantas. Como é que está o clima? As pessoas estão tendo palpitações aqui de nervosismo por isso. Não é fácil, não é feliz, não estão nas ruas. A Viva, a gente viu esse vídeo da Viva feliz, por causa do marido dela, do Keith Siegel, mas a gente tem poucas imagens desse tipo de felicidade. Porque, como eu falei antes, mesmo as famílias que estão felizes porque seus entes queridos estão voltando, ficam apreensivas e preocupadas pelas outras famílias. Porque não se sabe se vai sair essa segunda fase, que, né, a gente viu a primeira, a segunda e a terceira fase. A gente não sabe se essa vai ser só a primeira fase e aí vai ter algum problema e vai parar na primeira fase. Existem problemas políticos dentro do governo israelense também. Existem problemas dentro, né, questões no Hamas. O Hamas pode fazer alguma porcaria e aí pode violar, né, esse acordo. Israel pode decidir por causa de questões políticas, né? O governo israelense pode, né, o Netanyahu, né? O governo israelense não, Netanyahu pode decidir que, para ele não cair, né, o governo não cair, ele não vai fazer a segunda e a terceira fase, porque já membros do seu governo ameaçam sair do governo se ele cumprir a segunda e a terceira fase, porque seria derrota para o Hamas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quer dizer, então, a apreensão aqui é quem vai voltar vivo, essa questão a conta-gotas, que é um terror psicológico terrível, e se vai sair depois a segunda e a terceira fase. As famílias que não estão na lista da primeira fase estão desesperadas. E o desespero está no ar. Você sente o desespero no ar por todo Israel, por muitos motivos. Então, as pessoas estão apreensivas, as pessoas estão nervosas, e esse é o clima de Israel nesse momento. Dani, imagino a angústia de toda a população israelense, né? Como a gente vem falando desde o 7 de outubro, praticamente, todo mundo em Israel está envolvido em alguma forma com o que aconteceu, ou conhece alguém, ou conhece os familiares de alguém, né? Pessoas, né, do norte que foram para o sul por conta da festa. Então, a angústia dos familiares, dos amigos e da sociedade civil, a gente imagina que deve ser gigantesca. E até compartilhar aqui, né, de um dos nomes na lista que me deixou muito aflito, até porque eu conheci os familiares deles aí em Israel, conversei, entrevistei, fiz uma série de textos e conteúdos aqui no IB, e confesso que disparou o coração ver esse nome em particular lá, que é do Avera Mengistu, o etíope, né, que felizmente por conta da sua saúde mental, né, de problemas de, enfim, de extrema gravidade, acabou cruzando a fronteira para Gaza, né, como você falou, perdão, eu conheci o tio dele, né, tive contato aí, inclusive com os administradores da página do Instagram, que faz a campanha, né, pelo retorno do Avera, que cada dia eles marcam um dia lá, desde 2014. Então, fico imaginando aí como que deve estar o sentimento, que, como você falou, por um lado é bom, né, com possibilidade aí de alguns reféns pelo menos voltarem para casa, mas muitos prisioneiros com sangue das mãos, né, acusados de prisão perpétua. Então, também é um dilema muito grande e muito difícil de tomar qualquer decisão, né, Dani?
E aproveitando, né, desse acordo e desses dilemas que o governo de Bibi Netanyahu enfrentou, né, queria que você falasse também, Dani, já aproveitando e entrando no segundo assunto, como que foi negociado o acordo, né? Esse acordo é negociado há meses e alguns dizem que poderia ter saído do papel já faz um tempinho também, né? E o que dizem os que são contra esse acordo e o que o público geral também diz, né? E aí, aproveitando também, você mencionou que o Trump vai ser empossado na próxima segunda-feira. Queria te ouvir também para saber se será que o Trump está certo em dizer que ele foi o responsável por esse acordo ter saído do papel? Pois é, então vamos por partes. Primeiro, a questão de como que os israelenses acham desse acordo, né? Então, saiu uma pesquisa, mais uma pesquisa de opinião, depois que foi anunciado o acordo, uma pesquisa do jornal Maariv, que mais ou menos reflete todas as pesquisas que estão sendo feitas, que 73% dos israelenses são a favor do acordo. Tá? E 19% se opõem e 8% não tem opinião. Tal. 73% do acordo, a gente pode imaginar, são pessoas que acham que trazer os israelenses de volta, o ethos de Israel de que não vai deixar ninguém para trás, provavelmente é esse o motivo, apesar de todos os preços caros, né, que Israel vai pagar. Mas vamos tentar entender que esses 19% do público que é contra o acordo acha, né? Por que 19%? Inclusive, tem gente fazendo manifestações, está fazendo passeatas, e somos contra o acordo, e politicamente dentro do governo do Netanyahu também, tem membros da coalizão votando contra o acordo. Por quê? Né? Como assim? Eles não querem que os reféns voltem? Pois é. Aí entra esse preço alto que Israel está pagando e o dilema desse acordo. Né? Tem algumas pessoas que acham que acho que a gente pode dividir em 3 grupos esses 19% que são contra o acordo. Um grupo são de parentes e familiares dos reféns que não entraram na lista dos 33 da primeira fase, e que reclamam que Israel deveria ter negociado um acordo em que todos os 98 são libertados na primeira fase. Não tem essa coisa de segunda, terceira fase, nem nada disso. Que esse acordo é ruim porque não contempla todos os reféns, não tem uma equidade aí, não tem uma igualdade entre os cidadãos, né? Porque só 33 estão sendo libertados, Israel está aceitando isso, aceitou isso, e vai negociar uma segunda fase, uma terceira, tá, não sei o quê. Então, esse é um lado de por que tem algumas famílias de reféns que são contra esse acordo, ok? Porque acham que esse acordo deveria ser de todos os reféns e não só de 33 dessa primeira fase. Outro grupo que está contra esse acordo de agora é o grupo dos a gente chama de bitronim, né? que se importam com a segurança de Israel acima de tudo, que acham que a segurança do país é mais importante do que algumas pessoas que são talvez sacrificadas, ou, né, os reféns que talvez continuariam reféns por mais algum tempo. São pessoas que acham que esse acordo, como outros acordos que Israel fez, como é sempre ruim negociar com terroristas, vai levar a novos ataques contra Israel no futuro. Assim como outros acordos de Bril, na década de 80, acordo de Bril, acho que na década de 80, eu posso estar errado, quem souber, escreve aí abaixo, o acordo de libertação do Gilad Shalit e outros acordos que Israel fez com grupos terroristas, que, na verdade, primeiro, negociou com terroristas, né? Todo mundo sempre fala assim, não, negocia com terrorista e tal. Segundo, incentiva novos terroristas a fazer a mesma coisa depois. Porque qual é o objetivo do Hamas, né? Além de, enfim, querer matar judeus e matar israelenses? O objetivo do Hamas é ganhar ganhar pontos e ganhar poder, ganhar popularidade entre o povo palestino, por ser capaz de libertar presos em prisões. Digamos que você é preso e cometeu um atentado terrorista. Você vai para a prisão. E aí tem um grupo terrorista que fala assim, não se preocupa, daqui a alguns anos eu tiro você porque eu vou sequestrar cidadãos israelenses e a gente faz uma troca e você sai da prisão.
E aí, todos os terroristas que são presos por Israel já têm essa expectativa de que algum dia vão ser libertados, porque o Hamas, ou sei lá quem, a Jihad Islâmica, vai sequestrar soldados ou civis israelenses e vai trocar por eles. Quer dizer, já é uma coisa meio default dos caras que são terroristas, que cometem os atentados terroristas, e que, quando são presos, se é que não são mortos, mas quando são presos, falam, não vou, eu sou condenado à prisão perpétua, sou condenado a 10 anos de prisão, não se preocupe, eu vou sair muito antes disso, porque vai ter mais atentados e sequestros, né? Então, Israel, aceitando fazer esse acordo, incentiva novos sequestros a serem cometidos, né? E muita gente diz que isso é muito mais importante do que a libertação dos reféns agora. O fato de que isso condena israelenses a sequestros e a mortes no futuro. E eles não estão errados. Não estão errados em achar isso, porque a gente viu, de novo, o Yahya Sinwar foi solto no acordo que libertou Gilad Shalit, e, sei lá, 10%, 15% dos libertados sempre voltam a fazer atentados terroristas, ou talvez um pouco mais. É claro que você tem aí, sei lá, uma grande quantidade de percentual que não volta ao terrorismo, mas você tem uma quantidade grande que volta ao terrorismo e que pode passar informações sobre Israel para o grupo terrorista, pode virar informante. Quer dizer, você tem aí realmente uma abertura aí e um incentivo para continuar a fazer terrorismo. E eles não estão errados. E ninguém aqui nega que eles estão certos. Ninguém acha que esse acordo aí é maravilhoso. Todo mundo sabe que o acordo é pesado e é difícil. A diferença aqui é o que você põe primeiro. A vida das pessoas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um acordo muito ruim, que pode levar a novos atentados terroristas. Ou, em primeiro lugar, um acordo ruim, que pode levar a atentados terroristas. E, em segundo lugar, a vida das pessoas. Quer dizer, então, essa é o segundo grupo, né? O segundo grupo, eles acham que a segurança do Estado de Israel como um todo é mais importante do que a vida de 98 pessoas, ok? Certo. E o terceiro grupo é um grupo de fanáticos. São os grupos de fanáticos religiosos sionistas, tá? Entra aí aquele ministro Itamar Ben-Gvir, ou talvez ex-ministro, né? A gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso. Que esse terceiro grupo são religiosos que acham que toda a terra de Israel deve ser de Israel, que Gaza também deve ser colonizada por Israel, que a Cisjordânia é colonizada por Israel, que isso é o momento e que não se deve nunca negociar com terroristas, e que Deus mandou que tudo isso acontecesse, e que Deus é que sabe o que tem que fazer, e é fanático, terrorista, terrorista. Fanáticos, né? São fanáticos, e acham que 98 pessoas, se forem sacrificadas, é porque Deus quer, e Deus vai levar eles para o, sei lá, paraíso depois. Não sei como é que eles pensam, entendeu? Mas, então, é um grupo de pessoas que são contra esse acordo porque acham que Deus é contra o acordo. Okay? Então, você tem aí 3 tipos de pessoas que são contra esse acordo, e desses 19% do público, 20% do público que são contra o acordo. Mas, novamente, a maioria, entre 70% e 75% do povo, coloca as vidas das pessoas e o ethos de Israel de não deixar ninguém para trás, porque é importante também o soldado que vai lutar e que vai entrar no exército, ele precisa saber que se acontecer alguma coisa com ele, o governo vai fazer tudo para trazer ele de volta. E é uma das bases da criação do Estado de Israel, estar aqui, a gente está aqui, no meio do Oriente Médio, em volta um montão de gente que não concorda com a nossa existência aqui. O que faz você, então, aceitar e lutar, aceitar ir para o exército, aceitar estar aqui, é você sentir esse sentimento de irmandade, de família, e de que ninguém nunca vai deixar você para trás e que estamos todos nesse barco. Tá? Então, 70% a 75% acham isso, mas você tem esses 20% que eu destrinchei agora o que pensam essas pessoas. Dentro do governo, as pessoas que são contra vão entre os que são né, que acham que a segurança de Israel é mais importante do que os 98 reféns e que não se deve negociar com terroristas nunca, né? E também os que são fanáticos religiosos. Tá? E entre os fanáticos religiosos você tem o ministro de Segurança Interna, Itamar Ben-Gvir, que a gente fala bastante dele aqui, figurinha fácil,
e que é o cara que é o do contra tudo e que tem que eu conquistar e construir colônia dentro de Gaza, e que não sei o quê, e que Deus é que sabe, essas coisas todas. E ele estava ameaçando, e ameaçou sair do governo e derrubar a coalizão de governo. A gente sabe que, né, tem 120 pessoas no parlamento, a coalizão de governo tem que ter 61 no mínimo, e Netanyahu tem agora 67. Se o Ben-Gvir sair e tirar o governo, seu grupo de parlamentares, o governo pode cair. Não sei se ele pode cair nesse momento, porque talvez o Netanyahu consiga se manter no poder sem o Ben-Gvir, mas talvez o outro fanático religioso, que é o ministro da Economia, o Bezalel Smotrich, também sai, aí o governo realmente cai. Enfim, o Netanyahu estava tentando negociar com esses extremistas e fanáticos de seu próprio governo, extremistas de direita, para aceitar esse acordo e não sair do governo, porque o Netanyahu talvez pare e passo, ou talvez um pouco mais do que a vida dos reféns, pense em sua sobrevivência política. Tá? As pessoas que são opositoras a Netanyahu dizem que é muito claro que ele pensa mais na sua sobrevivência política do que na vida dos reféns, ou em Israel como um todo. Né? Então, Netanyahu estava sendo ameaçado por esses dois políticos dentro do seu próprio governo, de o seu governo acabar, de derrubarem o governo caso aceitasse um acordo de cessar-fogo. E talvez por isso esse acordo, então, não foi assinado em julho ou maio do ano passado. Né? Então, o Netanyahu parece que tomou uma decisão, alguns 10 dias atrás, de que ele iria correr esse risco de seu governo cair, caso ele aceitando esse acordo. E aí tem dois motivos para isso. O primeiro motivo é mais banal, vou falar ele primeiro, mas ele não sei qual é o peso dos dois. Mas o primeiro motivo é mais banal. O Netanyahu ficou muito furioso com o Itamar Ben-Gvir por causa de uma coisa que a gente falou na semana passada, que foi que o Ben-Gvir ele tem uns tantrums, né? Ele tem pensamento de 3 anos de idade. Então, né, ele na semana passada, 10 dias atrás, Netanyahu passou por uma cirurgia de retirada da próstata, e o Itamar Ben-Gvir achou que era uma boa oportunidade de pressionar o Netanyahu, de pedir mais coisas para o seu partido, e falou que ia votar contra uma lei que não tinha nada a ver, uma lei econômica, não tinha nada a ver com ele, ia votar contra uma lei, e aí fez o Netanyahu ter que sair do hospital um dia depois de ter passado por uma cirurgia para poder votar para a lei passar. Ele e um outro parlamentar do Likud também teve que sair da Shivá, né, dos 7 dias depois da morte da mãe dele. Ele teve que ir para o Knesset para votar, porque o Itamar Ben-Gvir resolveu votar contra essa lei, só para pressionar e mostrar como ele tem força dentro da coalizão. E Netanyahu ficou tão furioso que parece que foi nesse momento que ele decidiu, dane-se o Itamar Ben-Gvir, e vou me arriscar e vou assinar esse acordo de cessar-fogo, de libertação dos reféns. Mas provavelmente, o principal motivo é a entrada de Trump no governo. Eu sei que no Brasil as pessoas, em geral, principalmente pessoas mais liberais e progressistas, veem com certa ironia, talvez, as coisas que o Trump fala, não levam a sério, riem bastante e nem entendem como é que o Trump foi reeleito, né? Foi eleito novamente. Mas aqui em Israel, as coisas que ele fala, as pessoas levam a sério, porque mesmo sabendo que ele é imprevisível, que as coisas que ele fala talvez sejam da boca para fora, tem um certo peso, porque as coisas que ele fala funcionam no Oriente Médio. As pessoas têm medo da instabilidade dele. Os governos do Oriente Médio, os líderes do Oriente Médio, têm medo das coisas que o Trump pode fazer, porque deu na cabeça e porque resolveu e porque ficou chateado com fulano e ciclano. Então, no momento em que o Trump começou a dizer, algumas semanas atrás, que ele exigia que o conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas terminasse até a posse dele, porque senão ele ia deslanchar o inferno nessa região, as pessoas ficaram, meu Deus do céu, e o Hamas também. Porque o Hamas sabe que tem algumas coisas que ele pode perder, que o Trump poderia decidir. Por exemplo, toda essa questão da ajuda humanitária que Israel manda caminhões para dentro da faixa de Gaza todos os dias, comidas e tal e tudo, que o Hamas rouba.
o governo Netanyahu podia decidir não parar de enviar essa ajuda humanitária. O governo Biden americano nunca aceitaria isso e não aceitou desde 7 de outubro e exigiu que o governo Netanyahu enviasse mantimentos e comidas para a faixa de Gaza, para evitar uma crise humanitária na faixa de Gaza. E o Netanyahu teve que falar assim, senhor, para o Biden. Mas e se o Trump falasse, não, faz o que quiser. Netanyahu faz o que você quiser, não me importa. Se quer não botar ajuda humanitária para pressionar o Hamas a deixar o governo, para pressionar o Hamas, sei lá o quê, pode fazer isso. E o Trump é bem capaz de aceitar uma coisa dessa, né? Então, o Hamas falou, espera lá, vamos então aceitar esse acordo, que o Hamas também não estava querendo aceitar esse acordo no ano passado. Vamos aceitar esse acordo que o Trump pode fazer uma maluquice depois que ele tomar posse. E a mesma coisa com o Netanyahu, porque o Trump também ameaçou não só o Hamas, ameaçou o Netanyahu de que se não tiver acordo, vai ter um inferno aí. E o Netanyahu não sabe que inferno é o quê? Para o Hamas ou para mim? Né? Houve várias mensagens do governo, né, do Trump para o Netanyahu também parar de ficar sendo pressionado por esses dois políticos de extrema-direita dentro do governo dele, se arriscar e né, falar, vou fazer o acordo e dane-se, se o governo cair, caiu, tá? Quer dizer, então foi uma pressão que o Trump colocou no Netanyahu e deu certo, tá? Então, se você pergunta para mim quem é o principal responsável por esse acordo ter sido assinado neste momento, eu vou dizer Donald Trump. E eu sei que as pessoas vão dizer, não, mas o Trump é maluco, mas você gosta do Trump, não sei o quê. Não estou falando minha opinião pessoal sobre o Trump, não. Só estou dizendo que qual foi a diferença de julho e maio do ano passado? A diferença é que agora Donald Trump vai entrar no poder e fez essas ameaças. E deu certo nesse sentido. Tá? Então, tem aí lauros, né? Como é que fala? Louros para o Trump, mas não é o único, com certeza, porque o Trump inclusive foi o primeiro a anunciar o acordo muito antes, teve até alguns problemas depois que quase não foi assinado, e o Trump já tinha anunciado o acordo. O Trump ele pode dizer que foi por a minha pressão, mas não foi o único, né? O governo Biden, toda a equipe do governo Biden está negociando esse acordo já há meses também, então o governo Biden também pode dizer que foi responsável por esse acordo, sem contar com vários israelenses muito importantes, o atual diretor do Mossad, o Dadi Barnea, o diretor anterior do Mossad, o Yossi Cohen, o Galo Hirsch, que é o coordenador de reféns de desaparecidos do governo, o diretor do Shin Bet, né, do Shabak, o Ronen Bar, vários nomes de pessoas que estão negociando há mais de um ano esse acordo, desde que teve o acordo de novembro de 2023. Quer dizer, então, não é só ele que é responsável, não é só o Trump que é responsável por esse acordo, tem muitos lados, tem o pessoal do Catar, tem pressão da Arábia Saudita, tem várias pessoas envolvidas, várias entidades envolvidas. Aí, quando houve esse anúncio oficial nos Estados Unidos pelo presidente Biden, que ainda é presidente, ele anunciou o acordo de cessar-fogo, libertação dos reféns, uma repórter fez a seguinte pergunta para ele. Quem é o responsável por esse acordo? Você ou Trump? Vamos ver o vídeo e a resposta do Biden a isso. I'm confident. Thank you. Who credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. Eu achei bonitinho, interessante e elegante a resposta do Biden. A repórter pergunta quem é que é responsável, né, por esse acordo agora, é você ou o Trump, né? E aí ele fala, isso é uma piada? Quer dizer, é claro que ele quer para ele, inclusive o acordo foi assinado ainda no mandato dele, né? Levar os louros para ele, o Trump vai dizer que foi ele, todo mundo vai brigar, se der certo, se der errado, vai todo mundo dizer que a culpa foi do outro. Né? Se der errado, não der nada disso certo, o Biden vai dizer que a culpa é do Trump, o Trump vai dizer que a culpa é do Biden. Então, se der tudo certo, eles vão lutar pelo ownership desse acordo. Se der errado, eles vão dizer que foi o outro.
para terminar, só para terminar essa questão do Ben-Gvir, do Itamar Ben-Gvir, que ele votou contra e que fez reclamou e esperneou. Ontem, poucas horas depois do acordo ter sido realmente confirmado, ele fez uma entrevista coletiva dizendo então que ele vai, se o acordo for, primeiro ele ameaçou que se o acordo fosse assinado, ele sairia do governo. Depois ele ameaçou que se o acordo fosse votado no gabinete de segurança, ele sairia do governo. Depois ele falou que se o acordo fosse votado na coalizão, ele sairia do governo. Agora ele está dizendo que se o acordo for realizado, ele vai sair do governo. Mas, enfim, o que ele falou ontem foi que se o acordo realmente sair do papel, ele vai sair do governo, vai deixar de ser ministro, o que todos os meus grupos de WhatsApp, que eu tenho, inclusive, grupos que não tem nada a ver ideologicamente, grupo do condomínio, grupos do bairro, todo mundo, né? Para vocês terem uma ideia da popularidade dele aqui em Israel, né? Só 15% só 10% são os eleitores dele são felizes que ele é um ministro. Os outros 90% têm vergonha de ter um ministro como esse como ministro. E ele anunciou, então, que ele vai sair se o acordo sair do papel, mas é claro que ele, né, sempre, obviamente, você acha que eu até agora acho que ele não vai sair do governo porque ele vai perder essa boca, ele vai perder esse status de ministro de segurança interna, de ficar brincando de polícia lá. Não sei até que ponto que ele realmente vai cumprir com a ameaça, mas ele falou, então eu vou sair do governo, sair do papel, mas se depois que essa primeira fase for realizada, Israel voltar a atacar Gaza, voltar a lutar em Gaza, voltar a atacar o Hamas, para o Hamas sair do poder e destruir, vitória total, aí ele vai voltar para o governo. Ele vai dizer para o Netanyahu, eu volto para o governo. Quer dizer, então ele meio que falou, eu saio, mas depois eu volto, vai depender, bababá, tá. Se Israel, depois da primeira fase, vai realmente quebrar todos os acordos que dizem que vai ter uma segunda e uma terceira fase e o fim da guerra, no fim da terceira fase, se Israel vai decidir cumprir só a primeira fase, né, a gente vai ter que esperar para ver. Não sei se vai ter clima para isso, para voltar a ter guerra em Gaza depois disso. E principalmente por causa da quantidade de reféns que continuam lá, né? Então, vamos ver se o Ben-Gvir vai realmente sair do governo, que seria felicidade total, ou se ele vai ameaçar, mas não vai sair porque a boca é muito, muito boa. Às vezes a vontade de permanecer no poder, né, Dani, é maior do que qualquer né, desacordo aí, ideologia, né? A gente vê muito isso aqui no Brasil também, né, em outros lugares, às vezes um ministro, né, uma ministra ali que acaba entrando no governo para ter apoio no Congresso e tem total desacordo ideológico com o governo atual, mas fica ali porque quer ter a cadeira, quer ter o poder, quer estar ali nos holofotes, né? Até pensando numa próxima eleição também, né? No que vem, tudo indica, tem eleição em Israel e a gente sabe das diferenças, né? Institucionais daqui e lá, mas acho que você está na máquina, nem que seja para sua própria imagem, né? Eu acho que é um cálculo que ele faz. Às vezes é melhor do que um desalinhamento ideológico, né? Agora, uma coisa é fato, vai ter essa disputa aí entre o Trump e o Biden, né? Igual quem leva os louros da obra, o engenheiro ou o arquiteto, né? Às vezes tem essa discussão e o Trump e o Biden sem sombra de dúvidas, vão disputar aí, caso esse acordo seja um sucesso, né? Dentro do que ele se trata. Mas uma coisa é fato, né? O Trump ele teve uma postura, né, durante o seu governo, acho que dá para dizer, eu vi o Mindagaia falando isso no ICL, chamou um pouco a minha atenção de fato, você não viu os Estados Unidos em grandes guerras, em grandes conflitos, num governo dele, você teve a retirada de tropas americanas, independente de como se deu, mas de diversos países, né, tudo bem que aconteceu no Biden, mas a retirada das tropas do Afeganistão, né, foi organizada pelo Trump, a crítica do Trump em repassar verbas, né, em repassar dinheiro às outras guerras que os Estados Unidos está envolvido. Então, a gente não sabe se esse segundo mandato dele aí vai ser da boca para fora, mas
os acordos de Abraão também, que saiu durante o governo Trump, né? Longe de dizer que o Trump é um pacifista, que não quer guerra com ninguém, muito pelo contrário, ele ameaça a Groenlândia, ameaça o Canadá, mas ele subiu o tom com o Hamas, né, Dani? Pelo menos, e isso aí não dá para negar. Então, com certeza, ele vai se vangloriar desse acordo, né? O trunfo do Trump é a instabilidade dele. E os governos aqui, as lideranças aqui, têm muito medo da estabilidade, do que ele pode decidir, que uma coisa parece, um dia parece uma coisa, no dia seguinte parece que ele vai fazer uma coisa diferente. Então, realmente, isso que contou bastante para essa pressão. Vamos ver aí, vamos acompanhar o que vai acontecer segunda-feira, né? Acho que o mundo inteiro vai ficar de olhos atentos nos Estados Unidos, na posse do Trump, né? Se vai ter alguma declaração, alguma posição ali relacionada a Israel e ao conflito, né? Então, assim, vai ser um final de semana e um começo de semana aí bem agitado, né, Dani? Porque no domingo inicia, né, 7 da manhã aqui no Brasil, 7h15 da manhã aqui no Brasil, né? Meio-dia e 15 Israel. As primeiras libertação dos reféns, né, os primeiros passos aí do acordo dos sequestrados e na segunda-feira a posse do Trump, né? Então a gente fica de olho aí, fica atento sobre o que vai acontecer. E Dani, para a gente encerrar essa edição do Expresso, como você bem falou aqui, né, e a gente vem comentando ao longo desse mais de um ano de guerra, sobre as condições dos reféns, né? Até uma coisa que a gente sempre criticou de algumas ONGs de direitos humanos, entidades, que sempre se posicionou sobre a situação da população em Gaza, a gente sempre lamenta, é uma tragédia, é uma guerra, fome, desalocamento é uma tragédia para qualquer população, mas uma certa negligência em relação às condições que os reféns israelenses e estrangeiros vêm enfrentando em Gaza, né? Desde violência física, abusos, fome, desnutrição, cerceamento da luz do sol, por conta Violência dos túneis, sexual. ventilação, violência sexual, todos esses tipos de violação e crimes de guerra, de direitos humanos que o Hamas cometeu, né? Então, agora, com a volta desses reféns aí, né, desses 33, uma parte, a gente imagina que Israel monta uma logística de acolhimento físico e mental, subsídios para esses reféns. Como que Israel se prepara para receber os reféns que, infelizmente, podem voltar, os vivos, né? Infelizmente, mais uma vez, mas os vivos que voltam numa situação triste, né, Dani? Pois é, a gente lembra do primeiro acordo, né, que foram libertados 80 e tantos, né, israelenses desde novembro de 2023, e a gente viu saindo a pé e até meio, né, com uma certa altivez, e uma menina com um cachorrinho, e o Hamas tentando demonstrar que tratou eles bem. É claro que depois a gente viu que é uma falácia, não tratou bem. A maior parte dos reféns perderam 1/3 da sua massa corporal, e isso em novembro de 2023. Tá? Então, provavelmente, o que a gente vai ver agora é muito pior. Tem gente aqui comparando o que provavelmente a gente vai ver na situação física dos reféns, psicológica, né, mas física dos reféns, que é o que a gente vai ver, com a situação daqueles presos daquela prisão na Síria, que depois da queda do Bashar al-Assad na Síria. Pessoas carne e osso, estilo libertação de campo de concentração. Talvez não tanto, mas libertação de campos de refugiados, né? Pessoas realmente pesando 30, 40 quilos, pessoas emanciated, né? Quer dizer, pessoas que não... Que inclusive tem até um medo, tem até um médico que falou sobre a síndrome da realimentação, que vai ter que ter muito cuidado em começar a realimentar essas pessoas que comeram pão árabe por dia no último ano inteiro, que não pode dar muita comida direto, porque a pessoa pode morrer, então tem que ir aos pouquinhos e realimentando as pessoas. A gente vai ver gente em cadeira de roda, a gente vai ver gente ferida, a gente vai ver com muito caixão. Então não tem nada a ver com aquela felicidade que teve em novembro de 2023.
vai ser, primeiro, para os olhos, se é que a gente vai ver muito, porque uma das coisas que foi, na verdade, uma das orientações também é guardar um pouco a privacidade desses reféns que estão voltando e mostrar o menos possível de imagens, não como em novembro de 2023, que a gente via imagens deles chegando no hospital e abraçando as famílias e não sei o que. Parece que dessa vez vai ter uma tentativa de manter a privacidade maior, porque eles vão estar numa situação física muito pior, né, do que naquela época. Então, a orientação é que eles sejam, pelo menos, fiquem nos hospitais por pelo menos 4 dias, e que eles tenham um acompanhamento de médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Cada um vai ter um assistente social só para si, acompanhando, e a limitação da quantidade de famílias que vão poder estar lá. E todos os hospitais de Israel vão fazer parte dessa campanha, né? Quer dizer, alguns reféns vão para um hospital, outros vão para o outro, outros vão para o outro, né? Dependendo também das necessidades físicas e psicológicas, e se é criança, e se é adulto, vão para um hospital diferente. E os hospitais estão se preparando com alas específicas e quartos específicos. Eu quero, inclusive, mostrar um quarto que eu recebi a foto do Hospital Shiba Tel HaShomer, que são algumas fotos que eu juntei para mostrar um exemplo de um dos quartos para reféns. Então, você vê móveis bonitos, não parece quarto de hospital, parece realmente uma sala bonita e que a família possa sentar e receber seu ente querido de maneira mais, né, que não pareça um hospital, aquela coisa assim meio branca, né, e aquela cama de hospital, vai ser uma coisa assim. E na frente também tem um dizer dizendo uma parte de uma música israelense muito famosa chamada Que bom que vocês voltaram para casa. Que bom que voltaram para casa. Né? Então tem na porta esse cartaz. Quer dizer, então, tudo para que esses reféns se sintam novamente abraçados, né? pelos parentes, pela equipe do hospital, mas vai ser limitado também a equipe do hospital que vai entrar em contato com eles, tudo para deixar o máximo possível de privacidade, né, para as famílias e para os reféns. As mulheres vão passar por testes de gravidez. Existem muitos boatos aqui de que uma ou duas dessas observadoras de 18, 19 anos engravidou. Teve até um boato que rolou que uma delas engravidou e tem um filho de 4 meses. É um boato, eu estou falando aqui o boato que eu não deveria falar, mas é o que eu observei essa semana, não sei se é verdade, e que há uma orientação de pedir para as famílias que visitantes que evitem tirar fotos, que evitem colocar fotos em redes sociais, né? Quer dizer, ao contrário do que a gente vê em algumas situações com o Hamas ou com outros grupos terroristas, que você mostrar o enterro e mostrar a pessoa morta e mostrar não sei o quê, aqui em Israel a orientação e o sentimento público é completamente diferente, é justamente não mostrar o sofrimento das pessoas, não mostrar as pessoas mortas, não mostrar as pessoas né, na sua privacidade. Inclusive, tudo também vai passar pela família. As famílias vão ser as primeiras a ser receber a notícia de quem vai ser libertado no dia seguinte, muito antes da imprensa. As famílias vão receber o anúncio e vão ser levadas para o hospital onde seu ente querido vai. Então, tudo aqui com cuidado para ajudar essas pessoas a reentrar na sociedade. O Instituto de Seguro Social daqui, que é uma espécie de... Enfim, o imposto de renda daqui, vai dar dinheiro em vivo para essas pessoas poderem comprar roupa, poderem comprar... Cada uma vai receber 10 mil shekel, parece que é $3 mil, para suas necessidades iniciais. Tem muito também de não vão pagar imposto durante algum tempo, não sei o que. Tem todo, né, uma preocupação também de outros ministérios, não só da saúde, não só de assistência social, mas também financeira. E é isso, quer dizer, vamos ver como é que vai funcionar. Eu acho que dessa vez a gente vai ver menos reféns indo dar entrevista na imprensa rapidamente. Talvez passem meses para a gente ver esses reféns dando entrevista na imprensa.
Vai ser muito... Por que eu digo isso? Porque pode parecer que é ilusão da gente, que a gente não vai ver todos eles, que a gente não vai ver não sei o quê, não vou dar entrevista. Mas eu me lembro quando o Gilad Shalit foi libertado, em 2011, ele sumiu. E o público não fica acompanhando o que acontece com o Gilad Shalit. Não sai na imprensa, não tem paparazzi atrás dele. As pessoas respeitam que ele passou 5 anos. Gilad Shalit passou 5... Esses aqui vão ser libertados com 1 ano e 3 meses. Gilad Shalit passou 5 anos sozinho no cativeiro do Hamas, de 2006 a 2011. Então, as pessoas respeitam. Então, é possível que alguns desses reféns não queiram nunca falar, não queiram nunca aparecer, saiam de Israel, ou então fiquem aqui, mas que... E eu imagino que a imprensa vai respeitar. E os que quiserem falar, obviamente, vão encontrar muitas possibilidades para falar. Eu acho que alguns vão querer falar, principalmente para pedir e apelar ao governo para que faça a 2ª e a 3ª fase, para que os outros 60 e tantos reféns também sejam libertados. Portanto, então, eu tenho certeza que alguns vão, sim, para a imprensa falar, para lutar pela libertação dos outros, mas alguns vão meio que sumir do olho público. A gente imagina, né, Dani, tanto no aspecto físico quanto na saúde mental, né, quão difícil vai ser para todo mundo, né, para os reféns, para os familiares, óbvio, muito mais para os reféns, né, mas para os familiares, para os amigos, para a sociedade israelense, né, as imagens, os relatos. Se a gente lembra, né, que até mesmo num dos primeiros acordos, né, muitos reféns demoraram para falar, para dar entrevista, que no caso dessa situação, assim, a gente tem até um pouco de dificuldade de imaginar, de pensar como que vai ser a partir do momento que esses reféns voltarem para Israel, né, tudo que envolve todo esse tempo, né, que eles passaram, todas essas condições aí de violação de direitos humanos que a gente trouxe, que a gente comentou. Então, a gente fica aqui na expectativa, a gente torce, né, para que o estado de retorno desses reféns seja com condições, né, apesar das dificuldades, mas com saúde, para que possa, com todas as dificuldades, voltar à vida, né? A gente tem o caso do Gilad Shalit, né, que casou, que retomou a sua vida, mas a gente sabe de todas as dificuldades que envolve isso, mas que o Estado de Israel, né, apesar de tudo, tem esse compromisso social e responsabilidade de, a partir de agora, cuidar desses reféns e prestar toda a solidariedade e toda a assistência de saúde, financeira, social, que todos e todas necessitam, né? Então, com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Hoje a gente fez um programa especial dedicado a esmiuçar todos os detalhes desse acordo de libertação dos reféns, também entender como que a sociedade israelense está recebendo esse acordo. Então, quero agradecer aqui a Dani por trazer todos os detalhes do que envolve esse acordo histórico entre Israel e o Hamas. A gente vai seguir aqui na cobertura ao longo de todo o fim de semana, e em particular no próximo domingo, desde o começo da manhã aqui no Brasil. A gente vai estar cobrindo e vai estar acompanhando as primeiras movimentações aí desse acordo. Pedir para você que chegou até aqui, até o final desse programa, deixar o seu like, a sua inscrição no nosso canal, o seu comentário aqui embaixo. Agradecer a participação da audiência aqui também, que é muito importante. Dani, obrigado. Seguimos aqui atentos e forte e até sexta-feira que vem. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.